Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma live no VR Abandonada e hoje eu queria falar com vocês sobre os desafios da organização no mundo atual, nesse mundo moderno com redes sociais e tudo mais, que em um primeiro momento foi tratado com um certo otimismo, uma utopia de que as redes sociais e a internet ajudaria na organização, na forma de organizar, né? Porque com os instrumentos de comunicação na sua mão e quase todo mundo tendo acesso a isso, cada vez mais pessoas tendo acesso a isso, havia possibilidade de se comunicar mais fácil e de se organizar mais fácil, né? No final dos anos 2000 e no início dos anos 2010, houve até uma certa euforia, né? Porque muitos movimentos, principalmente na Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, foram organizados pelas redes sociais, né? O Twitter fez um papel muito importante nessa época, o Facebook, e depois aqui no Brasil, com as passeatas de junho de 2013 também, as redes sociais tiveram um papel central nessa organização. Mas hoje a gente tem visto, na verdade, como tem sido difícil se organizar para fazer pressão nos políticos e conseguir que a classe trabalhadora realmente consiga condições melhores de vida e, quem sabe, até a revolução. Na verdade, tem sido muito mais difícil do que era até no século XIX, no século XX, nos anos 80, até nos anos 90, mas como eu vou fazer aqui um breve histórico, eu quero tentar entender junto com vocês do porquê essa dificuldade, né? Então, vamos começar lá atrás, né? No início do capitalismo, Marx, quando ele vai ler sobre o momento, né, no século XIX, sobre o momento do capitalismo, ele escreve toda a sua teoria falando sobre o que é o capitalismo, né? Mais do que falar sobre socialismo ou comunismo, Marx ele faz uma leitura do capitalismo para tentar entender o capitalismo, né? Ele que transformou a palavra, inclusive, capital e capitalismo em palavras no dicionário mesmo, né? Adam Smith fala, David Ricardo, são economistas antes dele falam sobre isso, mas ele traz esse palavreado para as massas, né? O livro dele chama O Capital, então ele faz, na verdade, um estudo sobre o capitalismo. E quando ele está olhando naquele momento, no século XIX, 1830, 1840, ele está percebendo que alguma coisa nova estava surgindo ali e que aquele movimento era imparável, né? Não tinha como se parar aquele movimento do capitalismo, porque as forças que estavam em movimento naquele momento eram muito poderosas, né? Tanto a burguesia com os seus meios de produção, mas também aquela transformação era muito rápida, né? Muito rápida e muito forte, era imparável praticamente, né? E ele olha até com certo deslumbre falando sobre aquilo ali, né? Porque em 40 anos, né, o capitalismo era um capitalismo muito recente, ali até mesmo na Grã-Bretanha, na Inglaterra, que são países ali, né, no Ocidente europeu, são os países que vão dar início a esse processo de industrialização. Ainda assim, naquele momento, era um capitalismo muito embrionário. Mas daqueles 40 anos, de 1790 até 1830, 1840, a economia daqueles países tinha avançado muito mais do que em séculos anteriores. Você tem séculos de quase uma estagnação econômica na Europa como um todo. Se você pegar na Idade Média, praticamente não houve crescimento, né? Houve diversas inovações tecnológicas pequenas, mas houve diversos avanços, né? Pelo contrário do que muitos acham, a Idade Média europeia não foi uma escuridão completa, né? Houve diversos avanços, sim, mas foram coisas que não geraram um impacto econômico muito grande durante séculos. Então houve uma estagnação. Se a gente for colocar em números atuais que a gente considera de PIB, né, o crescimento anual era negligente, talvez 0, poucos
percentuais ao longo dos anos, na Idade Média e até no Renascimento. Mas ali, então, até muitos têm a noção ali quando vira 1800, né, Malthus, né, um economista, na verdade, ele era, se eu não me engano, um padre, né, Malthus, ele faz um livro, onde ele escreve um livro, né, onde ele fala sobre os perigos que a Europa iria enfrentar, principalmente a Europa, né, iria enfrentar nos próximos anos e séculos, devido a um problema que ele lia ali, né, que também era inevitável, que seria a população crescia de forma exponencial, né, com os próprios avanços tecnológicos ali na própria medicina. As famílias tinham 6, 7 filhos, e essas pessoas acabavam cada vez mais vivendo mais. Ainda assim, a expectativa de vida era baixa, mas ainda assim você tinha 5, 6, 7, 8 filhos, né, numa lógica muito agrária. E o crescimento da oferta de comida, de alimentos, crescia de uma forma linear. Então era uma progressão geométrica, o crescimento de pessoas, tipo, populacional, e o crescimento aritmético, o crescimento de alimentos. Então a Europa, segundo ele, iria enfrentar crises severas, porque a população estava crescendo muito e a alimentação não acompanharia isso. Então, segundo ele, isso era uma lei até, né? Ele acha que ele tinha descoberto algum tipo de lei natural onde que isso iria dar um problema, né? Só que ele escreve justamente um momento ali em 1800 onde há essa mudança, tanto porque os métodos de agricultura, os métodos de produção estavam crescendo de forma exponencial. Na verdade, então a tecnologia estava aumentando muito com a evolução tecnológica, a evolução industrial. Então, cada vez mais se produzia muito mais, né? Então, com o mesmo pedaço de terra, com as novas tecnologias industriais, se colhia 2, 3, 4, 5 vezes mais do que se colhia nos séculos anteriores. Então, a alimentação começou a produzir muito mais, enquanto as pessoas com melhores condições de vida foram cada vez tendo menos filhos. Então ele errou completamente, mas ele fez uma análise histórica olhando o passado, achando que aquelas tendências se repetiriam no futuro. E ele escreve justamente no momento de transformação, onde, como eu falei, até 1840, né, as mudanças foram assim, muito maiores do que nos últimos séculos, né? Então, essa mudança, essa transformação, que Marx vai ler isso e fala assim, olha, esse momento, né, essa dinâmica que está sendo construída agora, não tem como parar ela é muito forte, né? O capitalismo, a forma que ele trabalha é destruindo tudo onde ele chega, porque toda forma de vida ela foi transformada. Para você sair de uma lógica rural para uma lógica industrial, né, a lógica rural qual que era? Uma família vivia numa fazenda e colocava os filhos e a família toda expandida, né, sobrinho, etc., para ir trabalhar na colheita. Acordava quando o sol raiar, um pouco antes do sol raiar, e o sol se punha, as pessoas faziam as tarefas domésticas e iam dormir, né? Então a lógica do dia era muito influenciada pela lógica do dia mesmo, né? Do dia natural, da natureza. Tem época de colheita, as pessoas trabalhavam muito mais, né? Faziam aquele trabalho concentrado. Em época de plantio trabalhava um pouco menos e depois descansava mais, né? Então você tinha essa lógica tudo do dia a dia das pessoas era influenciada pela lógica da natureza e dos ciclos da natureza e da colheita e tudo mais. E quando as pessoas precisam ir para a cidade e para a lógica industrial, porque quando você tem então essa fazenda pequena, com pequenas colheitas, quando chega a outra fazenda com maquinário,
e com lógicas industriais de plantio e mais para frente vai surgir a questão do agrotóxico, mas a própria você tem a questão da terra, né, onde começam a se usar novas técnicas com nitrogênio e tudo mais. Então, uma família que trabalhava ainda na lógica rural e de plantio e colheita manufaturada, vamos dizer assim, manual, de repente, para competir com preço com fazendas industriais, não conseguia mais. Se você estava numa fazenda, né, na Inglaterra e você plantava manualmente, vamos dizer que colhia trigo, e a fazenda do lado começou a plantar e colher com maquinário, mesmo trigo, a pessoa com trabalho você com trabalho de 10 pessoas faria o mesmo trabalho que uma máquina faria com uma pessoa só. Então a pessoa comprava uma máquina, um maquinário, um trator, que fosse, né? Na época ainda também não chegava a ser trator, mas eram outras técnicas, mas a lógica continua a mesma. Com um maquinário industrial, com uma pessoa se fazia um trabalho de 10. Então se gastava menos, então na hora de você ver o custo do trigo para você vender, você podia cobrar menos por aquele trigo. Então não tinha como você competir com o trabalho manual, o trabalho industrial. Isso valia também para artesãos, né? Se você fazia um tênis, um sapato, né? Não tênis, um sapato, e você fazia aquele sapato manualmente, você faz 10 sapatos num dia, manualmente, você cobrava 10 libras no sapato. Agora, quando chega o maquinário, para você com máquinas de costurar e tudo mais, chega aquele maquinário, e aí monta-se uma fábrica com diversos desses maquinários, onde cada pessoa dessa num dia faz 30 sapatos desse. Então, ao invés de cobrar 10 libras por esse sapato, você cobraria, uma pessoa industrial cobraria talvez 4 libras por isso. Então, de repente, o valor do sapato foi lá para baixo, para 4 libras. Todo mundo conseguiu comprar sapato por 4 libras. E o artesão que vendia por 10, mesmo sendo de uma qualidade maior ou manualmente feito, ele não conseguiria competir. Não tinha como competir. Então ele teria que largar seu trabalho de artesão para ir trabalhar na fábrica, para outra pessoa. Deixaria de ser dono de si, vamos dizer assim, para ir trabalhar para outra pessoa, porque não tinha mais ele como ele competir com os industriais, né, que tinham um exército de trabalhadores com máquinas e produzindo muito mais, né? Só que, ao mesmo tempo, então, que o capitalismo ele destrói a forma de vida anterior, destrói a forma de vida que essas pessoas tinham, né, na sua lógica rural, então, com o horário do dia, né, vivendo pela luz do dia e pelo anoitecer, quando as pessoas vão para as fábricas, elas deixam de ser donas de si, passam a trabalhar para um outro, passam a ter um horário de trabalho que não é necessariamente o horário do dia, né? A pessoa trabalhava em 15 horas, 12 horas e tinha pouco tempo para si, um trabalho sempre com um relógio, aí começa a disseminação dos relógios, né? Porque você tem que ter o horário controlado, né? Sua vida passa a ser controlada. E depois, mais para frente, então, com Taylorismo e Fordismo, né? Aí sim que vai ser cronometrado o seu trabalho. Você ter segundos para fazer cada tipo de tarefa e ser cronometrado. Mas, então, a lógica de vida anterior, o capitalismo vai destruindo tudo. Rapidamente vai destruindo. Por onde ele vai chegando, ele vai acabando com a lógica de vida que existia ali. Ao mesmo tempo, ele também cria esse espaço que era inimaginável anteriormente, né? Que são, primeiro, esses centros urbanos, né? Onde você tem concentrações de pessoas nunca antes vistas, né? Porque se você pensar numa lógica
rural, cada fazenda tem algumas famílias, cada espaço, cada lote, cada feudo tinha algumas famílias, mas cada uma morando distante uma da outra. Existem centros urbanos, mas também sem uma demanda gigantesca por esse trabalho, por essa mão de obra. Havia certos limites de concentrações, né? Poucas capitais tinham milhões de pessoas, né? Mas com essa demanda de mão de obra, vai se criando esses conglomerados de centros urbanos, de conurbações, e as pessoas começam a viver aí cada vez mais próximas umas das outras, né? Então você começa a ter massas de pessoas, né? Exércitos de pessoas vivendo uma do lado da outra sempre, e passando pelos mesmos locais, e vivendo das mesmas aflições. E aí você então cria, com essa massa de mão de obra, principalmente a fabril, né? Você cria o proletariado, você cria a classe trabalhadora. Então, quando você cria, né, a burguesia, quando começa a surgir a burguesia e começa a surgir, né, a classe dos donos de meios de produção, né, então os donos da fábrica, os donos das ferrovias, os donos de toda a infraestrutura do capital, então começa a surgir essa classe dos donos de produção. E em contrapartida a ela, surge a classe trabalhadora, a classe dos peões, a classe da galera que trabalha na fábrica, né? Que é empregada. Então você tem essas duas classes, a classe dos empregadores e a classe dos empregados, né? Basicamente isso. E essa classe trabalhadora, esse proletariado, né? Esse proletariado, ele vive ali um junto do outro, e para organizar as demandas desses trabalhadores se tornou fácil, porque você está 12 horas por dia, 15 horas por dia, com centenas de camaradas né? De centenas de camaradas ali trabalhando com as mesmas demandas, os mesmos problemas, né? Se você tem problemas no trabalho, que o seu trabalho não deixa você ir no banheiro o suficiente, são horas demais de trabalho, não tem refrigeração no seu local de trabalho, o salário é baixo, você não consegue comprar nada com ele, não consegue subsistir com ele, o seu companheiro do lado está com o mesmo problema, porque ele trabalha junto com você, ele é da mesma forma, tem o mesmo cargo, se bobear, que você. Então são centenas desses trabalhadores com as mesmas demandas e os mesmos problemas. Então a organização trabalhista se torna fácil, né? E porque você está ali trabalhando, você está conversando com o seu companheiro, você está ali talvez até organizando algum tipo de resistência a essa opressão, né? Porque foi um processo violento para que essas pessoas aceitassem essa vida, esse destino de trabalhar assim. Então foi um processo super violento. Quando as pessoas se recusavam a trabalhar, eram punidas de alguma forma, né? Aqui em Volta Redonda, quando foi montado o CSN, você não podia, se você fosse empregado da CSN na construção, durante a construção, e você desistisse de trabalhar lá, você podia ser preso, era considerado deserção, porque a CSN era um esforço de guerra. Isso é só um exemplo, mas na verdade durante todo o início do capitalismo, muitas pessoas resistiram a esse tipo de trabalho, né? Então foram criadas leis para que obrigassem essas pessoas a trabalhar nesses lugares. Então você não podia ficar, por exemplo, vagabundeando, né? Tinham leis contra a vagabundagem, que era você ficar na rua pedindo esmola ou andarilho, né? sem lugar para morar. Essas pessoas iam presas, né? Muitas vezes parar em manicômios, sanatórios, porque não se podia, né, ter esse tipo de vida, né? Porque se você não trabalha, como no capitalismo, qual opção você tem? Antes de ter qualquer tipo de rede de assistência social e de direitos básicos, se você não tem dinheiro, você não consegue pagar um aluguel, você não consegue comer, você não consegue fazer nada disso.
E ainda assim, muitos, principalmente no início do capitalismo, não queriam se sujeitar a isso. Então, resistiam, né? Iam de cidade a cidade, viravam andarilhos e tudo mais, mas foram se criando leis para que esse tipo de coisa fosse punido, a pessoa ia presa, etc., porque ela devia arrumar um trabalho, né? Vai trabalhar, vagabundo, né? A ideia é que você tinha que arrumar um trabalho para poder movimentar essa grande engrenagem, né? Então você era obrigado praticamente a trabalhar, e muitas vezes não só praticamente. Se você queria arrumar trabalho em outro lugar, você está trabalhando numa fábrica e você quer sair da cidade e ir para outro lugar procurar um trabalho em outro lugar. Em muitos países, 1800 e pouco, 1900 e pouco, no século XIX, século XX, você era obrigado a ter uma permissão do seu patrão para poder deixar o trabalho, né? E aí foram se criando, né, organizações coletivas, sindicatos para defender o direito do trabalhador, né? Tem muitas nuances aí no meio, né? Depois vem a Primeira Guerra Mundial e o esforço do Estado para que essas pessoas arrumem um trabalho dentro dessa engrenagem fabril e tudo mais, mas eu vou avançar um pouco. Mas a questão né? Então, dentro desse primeiro momento do capitalismo, a organização trabalhadora, da classe trabalhadora, era, de certa forma, até fácil, né? Porque essa massa de mão de obra trabalhava junto e estava ali vivendo os mesmos problemas. Quando vai avançando o tempo, né? Então Marx ele acha que a própria revolução ela é inevitável, porque as contradições do capitalismo iam ficar cada vez mais aparentes, né? O imperativo do lucro e os interesses do capitalista sempre são diametralmente opostos ao interesse do trabalhador, que é de condições melhores de vida, é viver melhor, é um salário maior e por aí vai, é ter menos horas de trabalho. Então essas contradições, né, esses interesses opostos, eles iriam cada vez se agravar mais e eventualmente a classe trabalhadora se rebelaria, porque não teria outra escolha a não ser se rebelar, e iria fazer uma revolução onde a classe trabalhadora, por ser maioria e ter consigo o poder sobre a produção, né? Porque o que o capitalista tem é o poder do Estado. Ele tem a força do Estado, né, repressor, junto consigo, as leis, o judiciário e tudo mais, consigo, né? Porque só com a força, só com a repressão é possível fazer com que essas pessoas não tomem a fábrica. A CSN aqui em Volta Redonda tem seus acionistas, seus diretores, o Stenbrook que é o presidente, mas os trabalhadores que produzem. Sem esses trabalhadores não tem aço. Sem o Stenbrook tem aço. Porque os trabalhadores é que produzem. E o que faz esses trabalhadores não tomarem os meios de produção? Não falarem, isso aqui é nosso. Nós estamos trabalhando aqui dia e noite. Por que esse cara que nunca aparece aqui, ganhou isso numa privatização, nem construiu nada disso, está recebendo todo o nosso dinheiro, todo o nosso lucro, todo o nosso desenvolvimento indo para ele? Por quê? Porque alguém em algum momento deu o direito dele a isso. A justiça, o Estado brasileiro, e a gente simplesmente aceita, né? Porque sabe também que a gente sabe muito bem, se a gente se rebelar, vai vir um exército, vai vir a polícia e vai repreender, né? Aqui em Volta Redonda, durante os anos 80, toda greve era enviado ao exército. Até que em 88, o exército veio e matou 3 trabalhadores. E não é só aqui em Volta Redonda, durante o século XX, em vários países, durante greves trabalhistas, houve morte, né? Porque o exército ia, a polícia ia, repreendia esses trabalhadores e matava, né, de fato, né? Porque não pode, né? Isso tem os interesses do capitalista, tá lá, dos donos do capital estão lá, então tem que ser defendido.
Então, o Estado, ele defende os interesses do capitalista, é só isso que faz a burguesia manter os meios de produção. Porque a classe trabalhadora é que produz, é que está a maior número. E segundo Marx, isso, em algum momento eles iriam se rebelar por não ter outra opção. E iriam acabar tomando os meios de produção. Eu estou simplificando, é claro, vai ter muito marxista que vai me rebater, dizer que é muito mais complexo do que isso, mas enfim, eu estou falando sobre organização popular, eu voltei no século XIII, então é difícil falar sobre tudo em pouco tempo, mas a gente pode ir sempre abordando vários temas, né? Então, quando os tempos vão mudando e as formas de trabalho vão também mudando junto, as formas de organização vão mudando também, né? É, pelo mundo inteiro, os sindicatos foram ganhando muita força, principalmente no início do século XX, até a Segunda Guerra Mundial. O esforço de guerra deu muito poder à classe trabalhadora, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra Mundial. Porque, de repente, a mão de obra se tornou escassa, os trabalhadores foram, a classe trabalhadora, né, principalmente os homens, jovens, foram para o fronte, né, e você, no território doméstico, começou a ter uma escassez de mão de obra, né? Então aí as mulheres foram trabalhar. Durante a Primeira Guerra Mundial, muita criança foi trabalhar, principalmente, né? Isso aconteceu também na Segunda Guerra Mundial em muitos países, mas então por quê? Porque houve uma queda no número de trabalhadores domésticos porque as pessoas foram para a guerra. Então houve uma necessidade muito grande, uma disputa por essa mão de obra que ainda existia dentro dos países. Então o trabalhador de repente estava com poder nas mãos. A burguesia estava disputando o trabalhador, precisava desses trabalhadores e o Estado precisava desses trabalhadores porque também houve uma nacionalização dos meios de produção grande durante a guerra para produzir de forma mais eficiente é, materiais para guerra, né? Materiais para guerra. Então, durante essas guerras, a classe trabalhadora se encontrou muito fortalecida, né? Tanto é que você teve, como eu falei, a própria nacionalização de muitos meios de produção, né? Foi visto como uma vitória pela esquerda e pelos comunistas. É, os sindicatos se fortaleceram muito. Então essa forma de organização foi reconhecida e fortalecida, né? No Brasil nós tivemos a CLT durante a década de 30 e década de 40, né? Foi implementada e foi colocada em execução, e a CLT ela deu muitas proteções ao trabalhador e à organização sindical. Então o sindicato ele passou a ser um espaço muito potente, porque você tinha então uma gama de trabalhadores, uma classe trabalhadora realmente muito grande e organizada, porque parte do seu salário iria para esse sindicato. Então o sindicato passou a ter, vamos dizer que em Volta Redonda, por exemplo, né? Você chegou a ter 20 mil trabalhadores do CSN, chegou a ter 30 mil, 37 mil nos anos 80, e todos esses trabalhadores pagando uma verba sindical, né? Uma taxa sindical, o sindicato de repente é quase milionário, né? Um sindicato com muita força, com uma sede grande, e rádio, jornal, caminhão, então com uma estrutura forte mesmo, né, para se organizar. Então essa estrutura é crucial para qualquer tipo de organização, porque o que o outro lado, o que os donos do poder têm na mão, né, o que é esse poder, né? Esse poder ele está emaranhado nas suas várias faces, mas o principal delas é o poder de reproduzir o próprio poder, né? Então, se um prefeito, como que ele consegue o poder? Dando cargo. Dando cargo e espalhando dinheiro, e esse dinheiro vai se transformar em mais cargos, em mais pessoas podendo distribuir esse dinheiro
e essas pessoas dando outros cargos e por aí vai, né? Porque dentro do capitalismo a primeira necessidade é de sobrevivência. Você precisa sobreviver e para sobreviver você precisa de dinheiro. Então todo mundo está lutando primeiramente para poder ter o seu almoço, ter sua casa, ter sua energia elétrica. E a maior parte das pessoas, o que elas vão fazer é arrumar um trabalho, e um trabalho, na maior parte das vezes, também precarizado. Precarizado no comércio, no mercado, na área de serviços, que trabalha às vezes 10 horas por dia, né, entre trabalho e deslocamento, às vezes até mais, 12 horas por dia, focada no trabalho, e não tem tempo e energia para poder se organizar e mobilizar para a luta contra essas opressões, né? Então, o capitalismo também é uma forma de imposição do poder, né? Imposição dessa lógica de vida, onde as pessoas não podem ter tempo sequer para poder respirar, quem dirá se organizar. A gente pensar que as reformas trabalhistas e principalmente as reformas previdenciárias, por exemplo, né, não tem a ver com economia de dinheiro. A Previdência do Brasil não dá prejuízo, nunca deu prejuízo. É uma escolha para uma lógica onde as pessoas não podem passar 20 anos de sua vida aposentado com tempo sobrando. Imagina, a pessoa aposentar com 50 e poucos anos, viver até os 80 e ter esse tempo todo para si, para poder debater política, para poder pensar, para poder se organizar. Não pode. As pessoas têm que trabalhar até a morte, porque aí não dá tempo de nada. Então é uma imposição mesmo em cima da vida da pessoa e para manter o sistema como ele está. Então a primeira questão que as pessoas têm sempre é a sobrevivência. O político, quando ele tem esse poder de reproduzir esse poder, de poder reproduzir essa vida, né? Como assim? Né? Como eu falei, ele pode distribuir cargos. Cada cargo que ele distribui são pessoas que não precisam agora trabalhar em outro lugar, não precisam ir sujeitar a outro tipo de trabalho e podem viver para fazer política para ele, né? E aí vai distribuindo esse dinheiro onde pessoas cada vez mais, ao invés de terem que sujeitar a outro trabalho, podem viver para isso e reproduzir a política dele. Então, um político hoje bem sucedido é aquele que consegue distribuir esse poder, distribuir essa riqueza para criar uma rede de pessoas que são sustentadas para fazer política para ele, né? Então, é isso que a gente acaba vivendo nessa questão de briga pelas nossas demandas, briga pelas nossas pautas, briga pela coletivização, briga pela mobilização, briga contra o sistema. Então a gente tem de um lado o capital, os donos do meio de produção, que usam o Estado para manter tudo do jeito que está, e o Estado, através de seus agentes políticos, eles estão ali para reproduzir o poder e também manter tudo do jeito que está. Como que a gente muda e quebra isso? Como que a gente se organiza para tentar combater isso? Tem sido muito difícil. Por quê? Se antes o sindicato era uma base de poder, no Brasil a gente tinha, por exemplo, uma ala da Igreja Católica muito ligada à classe trabalhadora com a teologia da libertação, né, que é uma leitura marxista da Bíblia e dos conceitos, né, religiosos. Então, se você tinha associações de moradores que também tinham uma concentração política grande,
se você tinha estruturas ligadas à classe trabalhadora para poder movimentar, né? Você tinha também no Brasil, em outros lugares, uma média burguesia, uma burguesia consciente, vamos dizer assim, né? Uma burguesia, e aí eu digo burguesia, uma classe acadêmica, pessoas que também não precisam trabalhar, labutar o dia inteiro em comércio, na área de serviço, etc., para sobreviver. Então, uma certa burguesia que apoiava a classe trabalhadora, né? Marx só escreveu seus livros porque tinha Engels. Marx não trabalhava dia e noite, ele escrevia, passou dificuldades durante a vida, teve que penhorar muitos dos objetos, etc. Mas Engels, que era filho de industrial na Inglaterra, ajudava Marx. É muito difícil mobilizar e organizar e teorizar quando se precisa trabalhar 12, 15 horas por dia. É muito difícil. Então, a organização ela sempre fluiu quando houve essas estruturas que pudessem dar apoio à luta coletiva. Pensa no nosso último grande líder de uma certa esquerda no Brasil, Lula. Lula veio da luta sindical, e um sindicato muito forte, né? É um sindicato herdeiro de uma luta do ABC nos anos 70, que foram as maiores lutas da América Latina trabalhistas, né? Eram centenas de milhares de trabalhadores ali no ABC Paulista, coisa gigantesca. E ele trabalhou na fábrica, na usina mesmo, até os 20 e poucos anos, depois viveu da luta sindical. Pôde viver disso. Então, quais são os nossos outros grandes líderes históricos? Do que viviam, né? E essa tem sido uma dificuldade. Com o fim dos grandes sindicatos, aqui em Volta Redonda, a CUT perdeu para a Força Sindical em 92 e nunca mais o sindicato foi o mesmo. Né? Com outro pensamento de luta, com outro pensamento de sindicato, e a luta foi desmobilizada completamente. O neoliberalismo foi destruindo as lutas sindicais, emparelhando os sindicatos com uma lógica era sindicalismo de ganho que eles falavam, onde uma conciliação de classes através do sindicalismo, onde o trabalhador iria ganhar e o dono da empresa também iria ganhar, e foi destruindo a luta sindical. A Igreja Católica foi tomada pelo reacionarismo, né? Viraram uma instituição completamente reacionária no Brasil, já era assim pelo mundo. A Igreja Evangélica, né, o protestantismo, ele foi tomado por uma teologia da prosperidade, que é mais ligado ainda ao capitalismo, né? Então, muito na ideia do dinheiro e da prosperidade financeira, né? Não prosperidade da alma, prosperidade financeira mesmo, do consumismo, da ideia do consumo como forma de vida. Então foram abraçando o capitalismo e a lógica de vida contemporânea, né? E nós temos a questão das redes sociais, que tivemos várias vertentes, né? Alguns em um momento viram como uma utopia, né? Como um sonho se tornado realidade, né? Você poder se comunicar com qualquer um ao redor do mundo a qualquer momento. Você poderia... A esquerda sempre foi internacional, né? Porque mesmo que o trabalhador passe aqui no Brasil, passa na Alemanha, passa em Ruanda, passa em Pequim, passa em Boston, nos Estados Unidos e por aí vai. Então, a nossa luta é internacional. É internacional por natureza. Trabalhadores do mundo univos, não é trabalhadores da Alemanha, não é trabalhadores de Londres, trabalhadores do mundo, porque não existe nacionalismo pra gente. As bandeiras não significam nada, bandeiras nacionais, né? O que significa a bandeira do Brasil? Isso é um outro debate e tudo mais, mas o que eu tenho contra um trabalhador de um outro país?
só porque ele nasceu em outro lugar. Ele é trabalhador como eu, né? E os interesses são iguais. Então, se a gente pensar, né, nessa luta como uma só, é muito interessante que eu possa me comunicar com qualquer pessoa no planeta inteiro. E a internet tornou isso realidade. Eu posso, de repente, agora me comunicar com todo mundo e saber de tudo ao momento que está acontecendo, né? Não precisar mais de CNN para saber, de Globo News, etc. Eu posso ter acesso praticamente direto com as fontes dessas informações, direto nos locais que isso está acontecendo. Então, muitas pessoas acharam que seria um avanço para a luta trabalhadora a internet, depois, posteriormente, as redes sociais. Mas o outro já viram com também com um pé atrás, vamos dizer assim, né? Com muita preocupação até essa questão das redes sociais, porque ao mesmo tempo que dava acesso à comunicação, tira a pessoalidade, né? As pessoas não precisariam mais estar uma do lado da outra, para poder fazer as coisas. Isso é bom, mas também é ruim. Quando você olha no olhar do outro, você gera empatia. É fácil escrever anonimamente num chat, né? E xingar as pessoas, e ofender e tudo mais. Agora é difícil você fazer isso pessoalmente. Não só pelo medo de o outro cara te bater, da outra pessoa ser violenta contra você, mas também porque quando você olha no rosto do outro, você vê que o outro é um ser humano. Agora, online, tudo vira nada, tudo vira abstração. O outro deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma imagem, né? Uma foto. Então, muitos da esquerda viram com muito medo essa digitalização da vida, porque gera essa impessoalidade, né? E muitos viram o esvaziamento das ruas, o esvaziamento da luta nas ruas, né? Como uma consequência disso. Então, os atos de rua passaram a ser menores, houve um certo esvaziamento dessa luta pessoal nas ruas, e muitos culparam as redes sociais, achando que as pessoas decidiram ficar nas suas casas. Se a gente for fazer um histórico da internet, a gente vai pegar muitas falas, muitas imagens, muitos relatos disso, né? Aqui no Brasil é muito simbólico, em 2013, um dos slogans das passeatas de junho de 2013 era: o gigante acordou, mas saímos do Facebook, né? Havia essa ideia de que o pessoal estava adormecido, né? E também que a galera estava no seu Facebook, estava meio que abobada com as redes sociais, né? E você pegar em 2013, o Facebook, ele começa a ser mais popular ali de 2007, 2008 para frente, então era recente nas redes sociais. O Instagram, por exemplo, ele começa em 2003, 2012, 2013, né? Minha primeira foto é justamente no Instagram até hoje, é justamente da passeata de 2013 aqui em Volta Redonda. Então ali está surgindo o Instagram, né? O Twitter também surge ali em 2007. Então todas as redes sociais eram ainda muito incipientes, mas já faziam muito parte das vidas das pessoas. Já tava, o smartphone, ele também já estava se tornando onipresente, né? Mas havia esse medo, essa preocupação de que as pessoas estavam saindo das ruas, das lutas das ruas e por aí vai. Eu não sei se eu compactuo da mesma leitura. Não acho que se não houvesse, né, pensar num mundo paralelo, num universo paralelo, onde não haja, né, Instagram, Facebook, não haja internet, a gente estaria fazendo protestos com mais frequência,
né? É um exercício mental irrelevante quase, né? Porque, enfim, não faz sentido, o mundo seria outro, nada faria sentido a gente pensar nesse e se, né? E se não tivesse internet, se não tivesse Instagram, Facebook, mas não acho que sejam os maiores culpados desse esvaziamento da luta na rua. Mas a verdade é que nesse momento histórico as lutas se tornaram mais difíceis de serem organizadas e apesar da facilidade da comunicação. Eu acho que alguns fatores que a gente tem que observar agora como eu falei, há uma dificuldade na criação de estruturas para a classe trabalhadora. Sindicato esvaziado, não há mais a crença no sindicato, tem todo um debate, né? A individualização das lutas ou da individualização da consciência mesmo é um reflexo da hiperestrutura, é um reflexo da forma que a gente vive ou do que é dito para a gente, do que a gente escuta desde criança ou do nosso redor. Qual é o motivo dessa individualização nossa? Da uberização, da ideia do empreendedorismo individual, do coach, da ideia de que a solução dos nossos problemas está em nós mesmos, né? Que a gente vai conseguir, através da nossa luta, superar as dificuldades e conseguir vencer. Né? Isso sempre, durante a história do capitalismo, sempre esteve meio que presente. Né? A gente pega a ideia dos milionários, bilionários, do Silvio Santos, do Rockefeller, desses que conseguiram vencer no capitalismo, e sempre foi uma inspiração para a classe trabalhadora conseguir superar. Ao mesmo tempo, hoje, se tornou mais onipresente ainda, né? Se tornou quase o único caminho viável, no senso comum, a essa superação. Né? As lutas coletivas, elas saíram de moda, saíram da fala coletiva, saíram do nosso discurso, né? Porque a outra forma de superação possível dessa vida, dessa forma de viver, seria uma revolução. Seria a gente se rebelar contra esse sistema. Seria a gente se organizar para derrubar esse sistema. Seria a gente tomar os meios de produção. Seria a gente fazer greve e tomar a fábrica. Seria a gente tomar as usinas e tudo mais, tomar as minerações, tomar o país para a gente, o mundo, etc. Né? Essa seria uma forma coletiva de superação dessa forma de vida. Né? Mas parece que hoje o que está no senso comum apenas é a forma de superação através do próprio capitalismo e de vencer no capitalismo. Né? Seria através da luta e do estudo e tudo mais, a gente conseguiria se tornar rico. Tornando rico, vencendo no capitalismo, o capitalismo não seria mais um problema. Porque você seria o opressor. Seria o que o Paulo Freire fala, né? O sonho do oprimido é ser o opressor, mas é a ideia de que a partir do momento que você ganha e você supera o problema da falta de dinheiro, o capitalismo não se torna mais um problema. Mas a gente precisa pensar, então, o que a gente pode fazer hoje para poder tornar as lutas coletivas de fato uma opção viável, se tornar de fato uma possibilidade, porque a gente tem andado em círculos, né? Eu tenho muita confiança de que a esquerda morreu. Está fácil de falar muito sobre isso, né? Da morte da esquerda, e é preciso aceitar essa morte. A morte, ela não é o fim, né? Não como de forma não simbólica, não, a morte simbólica, né? A morte, ela não necessariamente é o fim de algo. Uma pessoa morre para você, uma pessoa que você conhece, né? Ela morre, ela continua nos seus pensamentos, ela continua com você, ela continua com todo mundo que ainda lembra dela.
mas essa pessoa ela passa a ser ressignificada, né? Mas para essa ressignificação é preciso que haja um luto e haja uma aceitação dessa morte, né? E eu acho que a esquerda está nesse processo. A esquerda ela não é mais uma forma de organização possível das demandas. A esquerda se tornou apenas mais um lado da direita, mais um lado do sistema. Ela é um capitalismo com uma cara mais simpática. Ela aceitou que o capitalismo é isso, aceitou que o sistema é esse, e ele passou a ser apenas, a esquerda passou a ser apenas mais uma forma de continuar as coisas do jeito que estão, de tentar pequenas reformas para manter isso que está aí, vamos dizer assim, né? É o keynesianismo que era na época, né? Keynes era muito odiado pela direita, mas ele sempre colocou que o projeto dele era salvar o capitalismo, não era destruir o capitalismo, era salvar o capitalismo. E a esquerda parece que tenta salvar o capitalismo, né? Ela se resume a isso, ela aceita toda a lógica imposta pela direita, ela não se coloca mais como um polo de poder, de colocar suas demandas ou suas questões, ela não tem questões próprias. Se pegar hoje alguém que se coloca centro-esquerda, se diz de centro-esquerda, ou mesmo até alguns se dizem da esquerda, eles sempre estão ali tentando ceder às pressões que vêm da direita, não da esquerda. Agora tem o Yuri em Petrópolis, do PSOL, ele foi para o segundo turno, né, lá em Petrópolis, aqui no estado do Rio, e toda a imagética dele virou verde e amarelo. Mas por que verde e amarelo? O partido dele não é verde e amarelo, Petrópolis não é verde e amarelo, mas é o nacionalismo, é o bolsonarismo, é a lógica da direita, né? Parece que ele está tentando ali confundir algum eleitor, fingindo que é patriota da direita, né? Que ele também é patriota, que ele é patriota, e que alguém despercebido vai votar nele por causa disso. Só que não vai passar, porque tentar ganhar da direita pela direita é inútil. Ele sabe ser de direita muito mais do que vocês, do que a gente. Não tem porquê. Então é preciso que a esquerda tenha uma nova lógica, seja um polo de discurso, um polo de poder possível, para que aí sim se transforme, renasça e possa de fato ser viável. Não nas eleições. As eleições tem muitos fatores, muitos vieses, muito poder econômico no meio. As eleições são importantes dentro da democracia burguesa, mas não só elas. Mas, ao mesmo tempo, também os resultados delas dão um indicativo de que não tem como permanecer assim. Mas muitos têm lido esses resultados e ido pelo lado contrário, de achar que a esquerda morreu mesmo, então vamos para a direita. E a tarefa é o que fazer para fazer uma organização popular dentro dessa nova lógica, sem estruturas financeiras, econômicas, organizativas, como eu falei do sindicato, associação de moradores, não existem mais praticamente, a Igreja Católica não é mais um polo de poder para a classe trabalhadora. Sem essas estruturas, como que a gente se organiza? Não temos mais lideranças, justamente por isso. Porque as lideranças que começam a surgir são cooptadas pelo sistema.
para jogar junto com o sistema. Porque o sistema está de olho em tudo que está acontecendo e vai amassando, esmagando as possibilidades de lutas e dessas novas lideranças. E o que nós temos hoje são influencers, o fenômeno dos influencers, influências digitais. Nossas lideranças hoje são influências digitais. Porque com as redes sociais hoje, você consegue alcançar um grande número de pessoas com pouca estrutura. Você, sem precisar de muito dinheiro, ou um grande refino de formação em design e em rede social, etc., você consegue ali alcançar um número de pessoas grande, se souber trabalhar com as redes, e ter essa visibilidade. Né? Então, com pouca estrutura, você consegue chegar longe com as redes sociais. Né? Eu trabalho com redes sociais já há alguns anos, não tem estrutura, não tem financiamento, na cara e coragem, na luta, aprendendo a trabalhar com elas. Tem hoje no Instagram, né, mais de 40 mil seguidores, e um reconhecimento, foi até eleitoral, um reconhecimento com mais de 2 mil votos aqui em Volta Redonda, porque as redes sociais permitiu isso. E aí vira essa questão de influência, né? Influência. Não necessariamente aí fica nessa coisa de liderança política, o que é, né? Mas sem estrutura para poder ampliar. E aí eu acho que a tarefa que a gente tem é se debruçar sobre isso. A gente precisa de mais pessoas engajadas, a gente precisa de que essas pessoas engajadas, a gente saiba usar o sistema, saiba conseguir transformar o movimento social em algo oficial, com CNPJ, que a gente consiga financiamento através de leis de incentivo do Estado, editais no Estado, e usar o sistema e a máquina para que a gente possa se fortalecer. Então essa é uma tarefa importante, conseguir profissionalizar a luta, transformar ela em coisa oficial mesmo, como eu falei. Então esses elementos são importantíssimos. Que a gente consiga financiamento entre a gente. Se a gente não vai ter grandes empresários, mega empresários com a gente, que a gente tenha gente. Cada pessoa da luta, sempre com uma cotização. Ah, mas todo mundo tá ferrado de dinheiro. R$10, R$15 de cada um. Quanto mais pessoas tem, daqui consegue R$500, R$600 por mês, o movimento ele ganha uma força. Então, é preciso voltar às bases, né? Isso é uma coisa que a esquerda sempre fala, ir para base, para base, para base. Mas entendendo que essa base não é a mesma que já existiu, nós estamos quase sem sindicatos, sem movimentos sociais, mas criar com as possibilidades atuais, sempre com um olhar na comunicação. Comunicação é tudo. E a lógica da comunicação moderna é 24 horas por dia, 7 dias por semana, ao vivo, é a lógica do ao vivo, é a lógica do ao vivo o tempo todo. Então o movimento social hoje ele tem que estar nas redes sociais, ser redes sociais. Então é um movimento rede social, né? Então, essa rede social ela ser usada para fidelizar pessoas e juntar com essas pessoas. Rede social ela é algo impessoal, mas ao mesmo tempo ser pessoal, rodas de conversa, mobilizações pessoais, atos na rua, combinar o que a esquerda sempre soube fazer com as ferramentas atuais, né? Então é preciso entender os dias de hoje, entender as ferramentas que a gente tem à disposição, recuperando o que a gente sempre soube fazer e unir tudo isso, né? Não é fechar a porta para nada, para as redes sociais, porque tem moralismos, a moral é sempre importante, né? A gente tem uma ética, acho que a ética é importante, a ética combativa, a ética de não se dobrar ao poder econômico, financeiro e político dos que querem esmagar a classe trabalhadora, mas sem moralismos de achar que não, mas a rede social é ruim porque é isso, aquilo, ela endoidece as pessoas, emburrece a população e etc. Sermos
com os pés no chão, a cabeça no lugar, com profissionalismo e tentando dialogar com todo mundo possível, em todos os meios possíveis. Não existe nada para ser excluído. A gente precisa ainda estar nas rádios, a gente precisa estar nos jornais, a gente precisa estar nas ruas panfletando, usar panfletos. A gente precisa usar todos os meios de comunicação e alcançar mais pessoas. E essa questão estrutural é importantíssima. Se a gente não tem essas estruturas que antes eram tão importantes para a gente, como eu falei, sindicatos e etc., conselhos de profissão foram tomados também, e outras instituições, a gente precisa ter a nossa própria estrutura, a própria classe trabalhadora se organizando, cotizando e se reunindo e por aí vai. Então eu quero muito agradecer a todo mundo, mais uma longa live aqui onde eu vou fazendo altos devaneios e voltando séculos atrás e voltando para o tempo atual e tudo mais, mas espero que vocês estejam gostando. A gente vai fazer mais lives sobre muitos temas aí que temos pela frente e qualquer coisa mandem mensagem, coloquem comentários, eu vou estar lendo todos. É isso aí, um grande abraço e muito obrigado.